Então, assim, a gente retoma a atividade de hoje, né, o segundo dia. Já fizemos aqui, né, fora das câmeras, atrás dos bastidores, uma discussão muito importante sobre as experiências que a gente tem tido. E eu gosto sempre de dar um feedback para quem vai assistir a oficina depois, dessas discussões, porque elas permeiam toda essa ansiedade que a gente tem, né? Toda essa frustração que a gente tem, todos esses desafios que a gente enfrenta nos nossos municípios, nos nossos territórios, a gente percebe que isso se aplica a todos nós, a 100%, tá? Então, assim, é bem legal a gente estar compartilhando que aquele colega que está sozinho lá no território dele, sendo responsabilizado por todo o planejamento do município, mais a prestação de contas, sem conseguir mobilizar e fazer com que os demais, né, membros dessa equipe entendam o papel deles no processo, entendam de fato que o planejamento é da saúde e não do setor do planejamento, né? Entendam de fato que o sistema, como a gente falou, e eu quero até registrar isso, que o sistema de GESUS, a gente tem falado muito do sistema como planejamento, quando efetivamente ele é a nossa ferramenta de prestação de contas, né? E que o gestor que está lá ainda, pensando na morte da bezerra, e não entendeu que é o CPF dele que valida a prestação de contas no sistema, a gente ainda continua enfrentando os mesmos problemas e as mesmas dificuldades para avançar na qualidade do nosso processo de planejamento, nos resultados, de compreender os resultados que a gente quer alcançar e os objetivos que a gente quer atingir. Quando, na verdade, toda a execução financeira que vem depois é em cima disso, né? Então, é em cima disso. E como que a gente está tratando isso no nosso município? Né? E como a gente vai avançar? Então, a gente falou muito sobre essas questões, levamos uns puxões de orelhas aqui, né? Mas a gente sabe que essa é uma expectativa e é um problema que é enfrentado por todos nós, em todo o Estado, né? Inclusive no próprio Estado. Então, assim, eu falo que o maior desafio, ontem eu falei bastante isso, Paulo, a gente fala assim, ó, essa equipe que está aqui, vocês não são vocês que estão fazendo, né? Vocês estão aqui designados para serem capacitados para conduzirem esse processo no território com a coletividade, mesmo porque, acho que isso está muito claro para todo mundo, o que é público só tem valor, principalmente na nossa área, quando ele é feito pelo coletivo. Ele só é legal, só tem legalidade e validade, não é valor, validade, quando ele é feito pelo coletivo. Por isso, recapitulando, a importância de quando eu começar o meu plano, na minha introdução, na minha apresentação, eu já relatar, narrar como se deu esse processo de construção coletiva. Qual as estratégias, qual a metodologia que eu utilizei no meu território para promover e assegurar a participação de todos, certo? Como que eu promovi essa discussão no conselho? Né? A gente até falou, olha, já fez o diagnóstico, fechou o diagnóstico, pode promover uma reunião com o conselho para dizer o quê? Olha, conselho, a gente fechou nossa análise de saúde, nosso diagnóstico, e a gente identificou isso, né? Por isso a gente está propondo essas diretrizes. Vocês concordam? Já está um avanço, a gente já vai promovendo uma discussão do plano, para quando chegar lá no final, essa discussão já esteja alinhada, né? Para que eles também percebam a importância de entender, de ter objetivos e metas bem definidos com a nossa realidade, porque, como a gente falou ontem, a gente falou do mapa, Paulo, da identidade organizacional, então assim, a gente fez a leitura de alguns mapas, né? A minha missão tem que ser aquilo que eu faço, e a minha visão de futuro tem que ser algo que eu possa realmente alcançar dentro do prazo estabelecido. Se eu já começo a pensar em ser algo inatingível, eu já começo a me frustrar na largada. Então, a gente procurar estabelecer para nós caminhos que a gente possa efetivamente percorrer e resultados que a gente realmente possa atingir. Porque isso também promove o quê? Promove o quê? O envolvimento, né? Promove o envolvimento e a gente também estimula as pessoas a estarem participando, porque elas estão vendo o resultado. Diante do que a gente debateu antes de retomar a discussão de hoje, que a gente vai falar de monitoramento e avaliação, que a gente não faz monitoramento e avaliação e a gente precisa começar a entender o peso do monitoramento e avaliação no nosso processo de trabalho, não só para o planejamento,
E assim, retomar o que cada um desses instrumentos que a gente lança no DigiSUS, eles servem de base para esse monitoramento e avaliação. Na verdade, são os relatórios que promovem esse monitoramento e avaliação. A gente já tem uma ferramenta, mas a gente pode utilizar metodologias com ela, que a gente vai compartilhar com vocês, para a gente avançar nessa discussão. Mas, assim, o que a gente tem que entender? Que isso, assim, a gente tem que fazer, nós que estamos à frente, né, da condução do processo. Gente, a gente tem que fazer com que os colegas, as pessoas, elas se responsabilizem pelas suas metas. Não tem outra maneira. Quando fechar o plano, consolidar o plano não tem que ir para a gaveta. Vocês têm que pegar o plano, fazer cópia do DOME, né? Fazer cópia Pega desde a parte da priorização, quando a gente faz a leitura dos problemas, né? A gente faz aquele resumo dos problemas e prioriza o que a gente vai planejar para 4 anos. Já pega desde aquela parte, mais o DOME, para a pessoa entender que aquele DOME, diretrizes, objetivos, metas e indicadores, para onde ela vai se programar com ações durante os 4 anos, tem um porquê, tem um histórico, tem uma contextualização, e faz uma apresentação na Câmara. Sabe? Chama a população, faz uma web com as equipes, distribui para as pessoas responsáveis, que nem a colega falou, passa para os dentistas. Olha, tudo isso aqui foi discutido, isso aqui foi priorizado, isso aqui foi direcionado. Né? Não é só a saúde bucal que você é responsável, mas você tem que conhecer o todo. A sua responsabilidade é essa, as suas metas são essas. Essas metas só vão ser atingidas se você tiver responsabilidade quando você for propor as suas ações. Lembra da história da caminhada? Se eu sei que eu tenho que atingir meta, né, eu tenho que reduzir um agravo, eu vou continuar promovendo a mesma ação 4 anos, sendo que nos 4 anos anteriores eu gastei recurso público, fiquei fazendo a mesma ação e não atingi nada? Não. Então eu preciso rediscutir o meu processo de planejamento. Vamos responsabilizar as pessoas pelas suas metas. Eu acredito muito, pela minha prática, que a gente começa a promover monitoramento efetivamente e avaliação quando a gente já designa, já responsabiliza cada um pelo seu compromisso naquela entrega. Certo? A gente vai ter metas que vão percorrer várias áreas. A gente tem metas que percorrem várias áreas, que ações de várias áreas estão envolvidas para o cumprimento daquela meta. Então, várias áreas vão ter que dar um feedback daquele processo para vocês. Então, responsabilizando, dando conhecimento do instrumento, participando as pessoas, elas entendem que elas estão envolvidas no atingimento, no cumprimento dos seus resultados. Certo? É engraçado assim, quando a gente sentou lá com os dentistas e a gente tem um coordenador, né? Aí eu sentei com ele e fiz exatamente isso daí. A gente fez isso com as unidades para cada uma das suas metas. Eu quero que vocês olhem isso no plano anterior. Eu quero que vocês olhem, né? Que vocês dêem uma analisada quais são as ações que vocês vão trabalhar. E isso foi legal porque estimulou o coordenador da odontologia de realmente parar e pensar. E que estratégia que eu utilizo? Nós temos trabalho um ponto que não aparece. Então, vamos fazer, né? Você precisa dessa aqui e tal. Então, assim, aos poucos a gente vai vendo as estratégias, né, que vai funcionando para fazer essas provocações, para que as pessoas se responsabilizem. Não é só simplesmente, né, a área técnica chegar e falar assim, não, nós estamos fazendo essa condução junta, naquele momento a pessoa vai lá e fala, não, a gente vai nessa, né, missão essa, vamos trabalhar nessa, e se perder. Nossa, mas de fato, você colocou, né, você contribuiu para colocar essas metas aqui, mas como você está trabalhando? E a gente volta também, quando a gente responsabiliza, porque o gestor não está sozinho nessa, né, gente? Porque o gestor, ele não vai lá obrigar a área técnica a colocar essa ou aquela ação. Ele acredita na capacidade técnica, na competência da área, e ele entende que o que você programou tem algum objetivo, né? Então, assim, quando eu percebo que eu sou parte importante do processo de planejamento lá na minha caixinha, lá na minha área, e que aquilo que eu estou pensando
para gastar, para a utilização do recurso público, tem um objetivo e tem um resultado a ser atingido, eu vou ter mais compromisso com aquilo que eu estou programando. A gente tem que fazer as pessoas entenderem. Não sou eu, Vanessa, planejamento, não é a Lu, planejamento, que vai sentar lá e vai colocar todas as ações que a gente tem que colocar. A gente até, inclusive, Paulo, a gente fez uma análise importante ontem. Por que a gente não coloca ações no plano municipal? Porque as ações, elas têm que ser repensadas. Por quê? Porque eu tenho que ter um horizonte. Qual que é o meu horizonte? Meu objetivo e a minha meta. Como é que eu vou encher meu plano de ação? Vou fazer a mesma ação 4 anos? Então quer dizer que eu não estou fazendo monitoramento e avaliação nenhum. É só um processo normativo para colocar na gaveta. Porque qual é o resultado? Qual é a gente percebe, quando a gente percebe que efetivamente existe monitoramento e avaliação? Quando os resultados fazem a gente repensar as nossas ações e adotar novas estratégias, iniciativas. Vanessa, a gente usa uma fé, sei lá, assim, a gente acha que facilita pra gente. Até no próprio plano eu coloco lá a coordenação. Então, eu cobro o resultado do coordenador. Às vezes eu até tenho já a resposta, mas é o coordenador que tem que cuidar do IST, da biológica, do CISVAN, entendeu? Isso. Nosso rascunho ali, que a gente tem. Na frente de cada meta, que na verdade não é mais meta, ela já está virando ação, né? Tá lá, IST, tá CISVAN, tá saúde do homem, porque a pessoa já sabe que ele vai ter que vir a público. É uma forma mais estratégica que a gente achou que facilita. Isso mesmo. Olha só, eu vou chegar lá também, isso mesmo, é o caminho. O que acontece? No plano, a gente tem então o diagnóstico, a análise situacional, a gente faz a priorização dos problemas, que vocês podem buscar ferramentas, eu posso compartilhar com vocês, a árvore do problema, uma boa análise SWOT, a gente pode fazer, né, para ver o que efetivamente eu tenho de força e oportunidade para resolver os meus problemas, enfrentar os meus problemas. A gente tem ferramentas do planejamento que a gente pode estar utilizando, e se vocês precisarem, a gente, né, fornece para vocês nesse momento. Mas assim, gente, o que eu tenho que entender? Que a nossa legislação, eu vejo ela tão bem constituída, o que está, né, normatizado, legalizado para a gente, que a gente já tem os instrumentos de monitoramento e avaliação. É a forma como a gente trata esses instrumentos e como a gente entende o papel deles que precisa modificar. Porque relatório quadrimestral e relatório anual não é uma tarefa obrigatória. Eles são a nossa ferramenta de monitoramento e avaliação. A gente pode fazer mais adequações ou inserir novas estratégias de monitoramento e avaliação. Mas a gente parte da premissa de que a gente já tem algumas estabelecidas, os RDQs e o RAG. Por quê? A cada RDQ, você informa parcialmente os seus resultados, com ou sem apuração, e informa o recurso que você está executando. O que a gente tem que fazer no RDQ? Nós do Estado, nós sentimos que, devido à participação efetiva do controle social e da sociedade no acompanhamento das nossas prestações de contas, e esse feedback que a gente dá nas audiências públicas, a gente entendeu que era importante, para cada meta da paz, cada meta anualizada, a gente dá um feedback das ações, certo? Do que está acontecendo, por que aquilo ali está caminhando, para quê? Para provocar nas áreas técnicas responsáveis por essas metas uma avaliação do período, né? E um olhar para aquela meta, caso seja uma meta que não está caminhando como foi programado, correto? Então a gente pegou o RDQ, né? A gente pegou a paz, na verdade, porque assim, os RDQs dentro do sistema de GSUS, eles vêm praticamente preenchidos, a gente vai conferindo e fazendo as análises. A gente pegou a parte da programação anual de saúde, está lá no site, se vocês quiserem olhar. A gente fez lá programação, um item do nosso relatório, que a gente faz ele impresso também, certo? Um item do nosso relatório, programação anual de saúde. Aí a gente pegou os quadros de metas da programação anual de saúde e colocou para as áreas. A gente colocou lá no Word, simples assim, cada meta, certo? Cada meta da paz, colocou a descrição da meta,
colocou o valor programado no plano estadual, colocou o anualizado para aquele exercício que eu estou fazendo em 2021, um exemplo, para 2021, e o que isso significa. Então, se é proporção de tanto a tanto, se é manter, a gente faz uma explicação para a área técnica lembrar do que se trata aquilo que ela programou, correto? Aí a gente fez, para funcionar, a gente fez um calendário. Todo início de exercício, março, né? Que a gente finaliza o ano da saúde em março, né? A gente faz em fevereiro, março, a gente faz um calendário, distribui com o apoio da nossa gestão, distribui para todo mundo, assim, o prazo que tem que fazer a prestação de contas, até quando tem que estar com a audiência apresentada, o artigo da legislação e a lei, certo? E aí o prazo que a área técnica tem para devolver para a gente consolidar, certo? E a gente fez oficinas com as áreas técnicas, apresentou, explicou e disse para ela o que ela tem que falar lá. Você tem que fazer uma avaliação, você fez uma programação de ações para o exercício, não fez? Você tem que ir informando gradativamente a cada relatório como está o desenvolvimento das suas ações. Algumas áreas avançaram muito nessas considerações, porque eles olham para o indicador, olha, a gente propôs fazer isso para atingir isso, a gente fez isso e isso, mas a gente já está vendo que isso aqui está comprometido, porque a região tal está tendo esse problema, porque a gente teve que modificar, teve que cancelar isso, teve que mudar a estratégia. Então, assim, algumas avançaram bastante. Por exemplo, mortalidade materna. A mortalidade materna no estado está caminhando dessa forma, né? Diferente do ano anterior, no quadrimestre do ano anterior, nós tivemos tantos óbitos maternos, nesse quadrimestre nós já tivemos tantos óbitos maternos. A gente acredita que isso se dá por causa disso. Segundo quadrimestre, a mortalidade materna teve uma redução, assim, mas ainda ficou além do que foi programado. Sabe, tem áreas que avançaram. É bem objetiva a análise do quadrimestre, sabe? E bem direcionado. Então, se você consegue perceber o quê? Você consegue olhar e ter dados que dão o quê? Direcionar. A gente consegue avaliar. Uns ainda continuam só no blá, blá, blá. A gente fez reunião, a gente atendeu o telefone, a gente fez capacitação, a gente fez isso aqui. Mas o que isso significa? Não avançou. Então, por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque é um processo. Não espere que do dia para a noite 100% vai ser perfeito. E quem que tem que estar orientando eles que a análise tem que ser dessa forma? A gente. Que metodologia você vai usar para estar fazendo um trabalho assim no seu município? Você vai dizer, eu vou fazer web, eu vou fazer reunião, eu vou fazer uma cartilha, eu vou fazer um template, eu vou distribuir. Nós fizemos um template, distribuímos com as orientações, e ainda assim o pessoal... Tem quadrimestre, você acha que é fácil? Quando o pessoal liga assim, ó, cadê o modelo? Vocês estão entendendo? Tem, gente. O colega estava na correria dele liga para mim, cadê o modelo? Se vocês, que têm os indicadores municipais, ficam mandando no grupo para mim, cadê o resultado do quadrimestre, que é vocês que tinham que calcular e fazer análise, e eu tenho que pôr o meu pessoal para calcular e fazer análise, porque vocês não fazem, imagina na secretaria, se não tem as pessoas que ficam perdidas para trás. Tem. Mas, numa proporção de análise, a gente vê que tem muito mais para frente do que para trás. Poucos ainda estão resistentes e ainda não se permitiram, porque não é não saber fazer, é não se permitir conhecer o processo. Ainda está na resistente, ainda está casca dura, né? Não cede para a gente chegar na pessoa e falar, olha, é assim, está acontecendo assim, é isso, é isso. A pessoa fica lá, eu sei tudo, e eu sempre fiz assim e vai continuar sendo assim. Então ela vai diferente. Enquanto o cardume está nadando para um lado, ela está nadando para o outro. Sempre vai ter. Mas a gente vai acreditando que uma hora o cardume vai nadar todo junto para um lado só. Certo? Então, como a gente estabeleceu no plano essa metodologia, a gente discorre sobre ela quando a gente fala de monitoramento. A gente estabeleceu, então, que vai se promover o monitoramento do plano municipal através dos relatórios quadrimestrais, com esse adendo, com essa metodologia que a gente criou. Outra coisa, eu li vários planos municipais que falam de reuniões. A gente vai fazer 2 reuniões a cada quadrimestre com a equipe para fazer monitoramento. Não faz. Não estabeleça
como ferramenta de monitoramento aquilo que você não vai cumprir. Se você acredita que você consegue fazer uma reunião com todo mundo a cada RAG, então o seu monitoramento vai ser estabelecido com uma reunião a cada RAG. Se você entende que você consegue discutir monitoramento das metas, avaliação do seu processo 2 vezes por exercício, você vai estabelecer um período. Se você acha que reunião não adianta, que você vai continuar trabalhando só com os relatórios e vai estabelecer um outro mecanismo para complementar essa análise, você tem que relatar isso no seu item de monitoramento. Você não vai lá copiar do plano lá da internet, porque você achou bonito que está escrito lá. Porque se você não vai fazer, você vai continuar insistindo, perpetuando o fato de que a gente não faz monitoramento. E o que vai adiantar? Outra coisa que a gente é adepto e que a gente pode compartilhar com vocês é o painel de bordo. O que é o painel de bordo? É você pegar todas as suas metas, lançar numa planilha de Excel e classificar verde, amarela e vermelha. Né? A gente trabalha com as cores, verde, amarela e vermelha. Por quê? Porque você vai acompanhando, vai monitorando o andamento das suas metas, dos seus resultados, pelos seus indicadores, certo? Pelos seus indicadores, né? E aí a gente vai fazendo recomendações ou vai atrás dos responsáveis para ver o que está acontecendo e vai. Por que é importante ter esse acompanhamento? Lá no DigiSUS, a gente tem 2 espaços importantes no sistema de prestação de contas, né, Paulo? Que é o quê? Aonde a gente faz considerações iniciais, considerações finais e considerações a cada item lançado no sistema. Considerações, gente, é a gente fazer a avaliação. Como foi o desenvolvimento do meu processo, do meu município no quadrimestre? Vou fazer uma consideração geral lá nele. Que já pontuo o que eu tive problema, o que eu não tive problema, se teve uma intercorrência, se não teve uma intercorrência, certo? E lá no final, o que eu tenho que dizer? Chamar a atenção para aquilo que eu tenho que observar. Como a gente faz isso no papel, a gente faz lá uma síntese no sistema e vai informando que no anexo do nosso relatório nós temos o detalhamento das considerações em cima daquilo que foi feito por cada área. Então a gente trata tudo no coletivo. Mas também foi um aprendizado para a gente. Tratar no coletivo. E eu cobro muito isso dos meus colegas. Não é a gerência técnica que fez. É a secretaria. É a equipe. Entendeu? É uma entrega nossa, do coletivo. Não é eu que avancei. Somos nós que avançamos. Não sou eu que faço. Somos nós que fazemos. A gente precisa ter um olhar para a coletividade. Né? São essas as nossas entregas. Cada um de nós tem papel nelas. Cada área tem um papel nelas. Então, o monitoramento começa a ganhar força quando as minhas análises pertencem às pessoas, são feitas e pertencem às pessoas que são responsáveis. Então, a gente criou esse cronograma. E esse cronograma também a gente trabalha com a Assembleia. O que a gente faz? A gente faz no início do ano um calendário de proposição das audiências, porque está tudo anexo no DigiSUS. A gente vai subindo tudo como anexo. Manda um ofício, aí eles mandam uma devolutiva e já fica pré-agendado. Teve problema durante a pandemia? Teve. A gente fez várias alterações, mudou a estratégia, mas a gente vai tratando por ofício e vai anexando no sistema de prestação de contas, no DigiSUS. Certo? Isso é importante. A gente fica muito apegado a dados. Ô, Paulo Vitor, o nome do gestor aqui está faltando um S. Não vou alimentar o sistema porque está faltando um S. Vai lá na consideração e fala, o nome do gestor no item ponto está assim, assim, assim. Assim, assim. Isso não me detém. O nome do gestor que ele deve cadastrar. Você está entendendo? Aí, as considerações são para pontuar. Eu estou olhando aqui, tem divergência no profissional. Então, o DigiSUS está assim, o meu está assim aqui no meu cadastro, no meu dado municipal. No sistema está informando este valor. Segundo dados municipais, coletados dia tal, no setor tal, de responsabilidade do fulano, os dados são esse. Ou, no relatório anexo, descritivo anexo,
Os dados estão sendo tratados conforme isso. Favor observar no relatório anexo o detalhamento do item 2.2, pois há divergência nas informações. Já que eu trouxe para você esses parques da população federativa, 2021 não vai ser passado nenhum relatório quadrimestral, né? Não, eu vou falar para vocês. Não, 2021 não vai passar relatório nenhum. O último ano da pactuação, cada um coloca o seu resultado. O que a gente está tentando fazer, isso eu estou falando desde o ano passado, o que a gente está tentando fazer em relação aos resultados dos indicadores, é quando a área técnica consegue, ela fazer um cálculo ali para servir de subsídio para vocês, entendeu? Para vocês estarem conferindo. Sabe o que preocupa a gente às vezes? Assim, ó, a gente faz o nosso. Aí quando ele vai postar o dele, não fecha com o nosso. Então, porque são coletados em momentos diferentes, em horários diferentes, em dias diferentes, coloca o seu. E você pode anexar. No dia tal, nós fizemos a avaliação dos indicadores, coletamos dados, tal, chegando a esses valores. No dia tal, o Estado encaminhou. Depois na hora que nós pactuar é novo, vai descer. Não tem pactuação ano que vem. Não, vou falar da pactuação interfederativa. Não, eu falei isso ontem. Não vai acontecer assim. Eu falei isso ontem. Vou falar de novo para vocês hoje. Não posso. Deixa eu só terminar o monitoramento e avaliação, a gente volta no caderno. Pode ser? Ele já até saiu disso, a pactuação. Ela vai estar disponível de 18 a 21. Se você entrar no seu plano de saúde 2022, ele já não tem mais opções. Lembra que eu falei ontem que a gente vai fazer um caderno de regional? E quem é responsável pela pactuação regional é o Estado. Então, por favor, vocês vão ter que cuidar dos indicadores das metas de vocês. Daí, assim, ó, eles tinham que estar dentro, sempre para pedir para a gente botar dentro deles o plano também. Sim, a gente vai manter metas que os indicadores, a gente vai continuar percorrendo metas com o caderno, mas o regional. O que a gente pactuou em CIB? Que, segundo orientações da nota técnica número 20, o que a gente pactuou em CIB? Segundo orientações da nota técnica número 20, o Estado do Mato Grosso do Sul adota, então, um único caderno para tratar da pactuação regional, né, conforme estabelecido. Como que se dará essa questão? A gente mantém os indicadores do caderno, nós vamos utilizar esses indicadores, certo? Mais os do Previne Brasil e alguns que as áreas vão propor para as regiões. Não tem nada a ver com o plano municipal. É âmbito regional. Mas até quando sai isso? Gente, a gente nem começou a discutir diagnóstico. Não. Você tem o caderno da pactuação, você vai colocar no seu plano. Sim, mas eu não vou definir valor para você. Não, tá fazendo novas. Que as áreas vão pôr para a região, não é para o município. Sim, entendi. Não tem que estar, é para a região. Não, vai estar no PRI. Só não ter os próximos. Vai estar no PRI, no Planejamento Regional Integrado, não no PMIS, Plano Municipal de Saúde. O que tem que estar no PMIS? Porque todo mundo está dentro. Os indicadores do Previne Brasil e vocês vão continuar utilizando também os indicadores do caderno, certo? Não quer dizer que a meta tem que estar lá. Não, você vai definir agora, você vai fazer a sua análise da série histórica. Lembra que eu falei sobre tudo isso ontem? O que a gente quer, não, eu ensinei para vocês ontem. Vocês fizeram 4 anos de investimento. Então, eu não quero que você grava aí, vou fazer o que eu quero, porque daí o outro escuta só isso e vai achar que ele pode colocar o que ele quer lá. Às vezes assim, ó, a gente não é a realidade nossa, e a gente nunca consegue alcançar. Só que você não consegue definir qual é a técnica que nós temos que alcançar. Pois é, mas o que nós falamos sobre isso ontem? Eu vou pegar cada uma das minhas metas e vou fazer a minha série histórica. E eu entendo que eu tenho que considerar os investimentos feitos, os esforços feitos e a minha proposta de meta para o meu município tem que partir minimamente do melhor resultado que eu atingi nos últimos 4 anos. Mas é isso que tem, porque a gente sabe disso. Sim. Por isso, você bate lá, mas você não consegue. Sim, porque daí quando é pactuação interfederativa é outro roteiro. Você entendeu?
São roteiros diferentes. As discussões são outras. Porque o que você definir para você impactua em tudo. A pactuação regional a gente vai ter que considerar. Porque assim, a pactuação regional, ela promove o planejamento ascendente, né, Paulo Vitor? Porque eu tenho que considerar tudo que foi diagnosticado, proposto, trazer para discussão, através da apresentação de um diagnóstico da região, para poder discutir pactuação regional. O indicador vai ser monitorado na região. Na região, não vai ser no município. Aí esse monitoramento é papel do Estado. Tá bom? Por quê? Porque o Estado, quando ele discute regionalização, ele tem que propor os seus investimentos e tem que organizar suas ações e serviços em cima da realidade das regiões. Então é outra contextualização. Certo? O que vocês estão fazendo agora é o planejamento de vocês, municipal. Certo? Então a avaliação, o monitoramento, cada um de nós vai olhar para aquilo e usar a ferramenta que pode, que deve e que consegue. E que efetivamente eu consiga dar um feedback. Que efetivamente eu consiga monitorar. Certo? Então, o relato que vocês têm que fazer, a contextualização que vocês têm que fazer no plano, não é um processo de avaliação que você nunca vai, de monitoramento que você nunca vai realizar. Então, se você só tem condição de fazer monitoramento através dos relatórios, você vai continuar. Só que a forma como você vai discorrer sobre isso no território, se você vai promover reunião, se você vai promover um template para servir de feedback, as áreas vão te encaminhar, se você vai fazer o roteiro que você vai fazer para acompanhar esse monitoramento, vocês, cada um, tem que estabelecer o seu. Combinado? E a avaliação? A avaliação a gente vai fazendo ao longo dos quadrimestres, mas a gente conclui uma avaliação do exercício efetivamente aonde? No RAG. No RAG, porque no RAG a gente consegue visualizar o todo. O que eu programei para o exercício e o que eu atingi no final do exercício. O que eu programei para investir e o que eu investi naquela meta. Como foi o desempenho das minhas ações do começo ao fim. E aí eu consigo dizer se efetivamente as ações que eu programei me levaram a algum caminho, me levaram a caminho nenhum, ou se aquilo que foi proposto como ação, infelizmente, ao longo do percurso, teve ali alguma barreira, algum obstáculo e a gente não conseguiu seguir com os planos. E a avaliação serve para quê? Para eu fazer as recomendações para o exercício posterior. Se no meu plano eu programei 7 do plano de 2022 a 2025, correto? Na paz do primeiro ano do plano, 2022, eu coloquei 2. No final do ano, eu fiz 1. Quanto que eu estou devendo? 1. Então, a minha recomendação tem que ser, porque eu ainda tenho um caminho a percorrer. Se de 7 eu entregar 2 no primeiro ano, entreguei 1, eu estou devendo ainda 6. Aí eu tenho que fazer minhas análises, minha avaliação e as minhas recomendações. Claro, dentro de cada uma das metas, né? Por exemplo, eu estou trabalhando mortalidade. Foi um ano que teve Covid, teve uma série de fatores que acarretaram para o aumento e não para a redução programada para aquele exercício. Eu vou explicar o que aconteceu, o que aquilo ocorreu e por que aquele fechamento é aquele resultado. Isso é monitoramento e avaliação. Isso é monitoramento e avaliação. É qualquer ser humano pegar um papel e entender que você programou aquilo, que no final do ano você chegou ali, mas teve um histórico para aquele resultado. Foi o cenário, foi o recurso que não saiu, foi um atraso numa obra, foi um equipamento que não chegou, foi uma capacitação programada que não saiu. O que aconteceu nesse percurso para que você tivesse aquele resultado? O RAG é para isso. A forma como você vai tratar isso e a forma como você vai publicizar isso para as suas áreas técnicas é a metodologia que você vai discorrer no seu processo de avaliação no Plano Municipal de Saúde, quando você escreve sobre o processo de monitoramento e avaliação. Aí cada um de nós tem que ter essa, né? Olha, eu vou fazer uma reunião com toda a equipe a cada 2 anos, durante os 4 anos do plano. Então eu vou fazer 2 reuniões.
Certo? Olha, eu vou fazer 2 reuniões por ano para o monitoramento e avaliação, para publicizar, discutir, fazer a avaliação dos resultados. Você vai definir. Olha, eu vou fazer esse complemento, eu gostei dessa sugestão, né, de estar complementando o meu relatório, né, dando para as áreas darem um feedback de como está o desempenho delas. Legal, porque assim eu consigo assegurar a participação de todos. Entretanto, você falando, eu percebo que eu posso fazer mais uma coisa. Você vai discorrer sobre isso no seu plano. Combinado? Alguma dúvida? Que horas são, Claudinei? Tem que dar intervalo? Hã? Vamos parar 15 minutos? Tomar uma água? Tá bom, então. Olha só, então a gente retoma, né? Após esse intervalo, a gente trocou aí várias dúvidas, vocês colocaram as dúvidas de vocês, então a gente vai recapitulando, a gente fecha agora de manhã. Mas assim, o que a gente quer registrar? Que, gente, assim, a gente precisa ter mais segurança na condução desse processo, porque não tem melhores pessoas mais qualificadas e pessoas mais comprometidas do que cada um de nós aqui envolvidos para a condução, porque a gente conhece, né, o território, a gente vivencia, né, e são anos vocês acompanhando. Os que chegaram agora já têm um conhecimento do cenário, né, tem os que estão aprendendo, então a gente vai caminhando com aqueles que estão mais à frente, mas sempre lembrando de que até aquele que chegou novinho em folha, está cheio de gás para dar, né? Aquele que chegou, que não passou por nenhum desses traumas ainda, é aquele que você tem que aproveitar também. Por quê, gente? Porque ele vai ter um olhar de fora para contribuir com você, né? Porque às vezes a gente está tão envolvido naquele processo que a gente não consegue, né? Isso é em tudo na nossa vida, que a gente às vezes não consegue visualizar uma solução. E aí a pessoa chega com práticas diferentes, com vivências diferentes, e ela consegue contribuir com o processo com um olhar diferente. Então vocês precisam ter mais segurança, porque vamos começar pelo princípio, vamos partir da premissa de que todos nós vamos olhar para aquilo que a gente pode alcançar. Não vão estabelecer para vocês metas que não pertencem a vocês, copiado do vizinho, do colega, porque ficou bonito. Não vão construir diretrizes de trabalho para vocês nos próximos 4 anos com aquilo que não é aquilo que você executa no seu território, diferente das políticas que aplicam no seu território, certo? Não vão colocar como objetivos entregas, né, enfrentamentos que vocês não são seu para promoção. Defina os seus objetivos a partir daquilo que você tem condição de enfrentar. Por isso que a gente fala tanto de priorização de problema, certo? Estabeleça mecanismos de avaliação e de monitoramento que de fato você vai fazer. A gente falou isso muito ontem, a gente usou o exemplo de guardar o recurso, né, da meta, da perda de peso. Então, assim, se eu estabelecer para mim algo que eu já sei que eu não vou fazer, não vou alcançar, eu não tenho motivação nenhuma, nem para sair do lugar. Certo? Então, assim, quanto a gente ganha efetivamente quando a gente começa a olhar e direcionar o grupo, a equipe, para entregas e resultados que a gente vai obter. E quando a gente tem resultados, por exemplo, eu estou fazendo aquela meta lá de guardar o recurso, né? De ficar rico. Lembra? Minha diretriz é ficar rico. Quero ser rico. Vou guardar. E aí eu vou lá na minha conta bancária e vejo que eu estou conseguindo. Isso me motiva. Se eu for muito irresponsável, eu vou lá e gasto tudo, né? Mas se eu tiver direcionamento e eu estou vendo resultado, vai significar que o meu esforço está valendo a pena. E o resultado, vocês não podem criar a expectativa de ter grandes resultados em tão pouco tempo. 4 anos para mim é pouco tempo. É pouco tempo. Então, assim, eu vejo que a gente tem que galgar resultados que a gente realmente sejam tangíveis, atingíveis. E aí eu falo para vocês da nossa própria experiência.
quanto nós, enquanto equipe técnica, ganhamos juntos, Ministério, COSEMES, a nossa equipe, né, Paulo? Quando a gente começa a estabelecer para nós, né, objetivos que a gente percebe que a gente, aos poucos, está alcançando, né? Como eu falei ontem para vocês, a gente definiu como um objetivo do nosso processo, do nosso projeto, nosso processo de trabalho, a qualificação. Quando eu qualifico? Eu qualifico quando a informação chega, eu qualifico quando eu capacito as pessoas e dou condições para elas caminharem sozinhas, certo? É mais do que dar conhecimento, é empoderar as pessoas desse conhecimento para que elas se sintam seguras de caminharem sozinhas e de fazerem suas contribuições, cada um no seu território. Então, quando eu vou olhar para esse objetivo, eu percebo que a gente está avançando. Mas é um objetivo que a gente vem percorrendo já pela segunda vez, num outro processo de planejamento. Então, a gente já percorreu nos 4 anos anteriores e está percorrendo. Então, são praticamente 6, 7 anos percorrendo essa qualificação, esse objetivo, no qual a gente teve avanços. Menores, né, em proporção, menores do que a gente almejou nesse determinado tempo, mas a gente não pode esquecer de que a gente avançou. E isso estou falando de todos nós. Como a colega colocou, eu vejo que a gente avançou, e vai avançar. Talvez não seja como a gente projetou, talvez não seja, e não foi, talvez não seja como a gente gostaria, mas a gente não pode desmerecer o quanto a gente avançou. E quando a gente olha para fora, né, Paulo Vitor, a gente também tem que reconhecer as nossas forças e as oportunidades que foram apresentadas. Que forças? Apesar da palavra integralidade, né, e integração serem caminhos que a gente precisa percorrer, integração nas nossas ações, integração no nosso processo de planejamento, integração das equipes e a integralidade do cuidado, que eu vi que percorreu vários mapas estratégicos. Essas duas palavras, enquanto a gente continua percorrendo essa busca, essa caminhada, a gente não pode esquecer e reconhecer que a gente avança, diferente de outros estados, numa integração, por exemplo, das equipes. A gente não avançou na palavra integração na sua totalidade, mas a gente é integrado enquanto estado, municípios, a gente já avançou na integralidade com os nossos parceiros. E quando a gente olha para fora, a gente vê isso muito, né, Paulo? Porque a gente percebe que não é todo mundo que caminha como a gente nessa integração, certo? Então a gente tem uma força, né? E essa força está nos gerando as oportunidades, que são esses momentos, que é essa troca. Nós temos um grupo lá que há anos, há quantos anos? Já 7 anos, né, Paulo? De WhatsApp, vem funcionando. Às vezes a gente tem que fazer algumas correções, né? Mas ele vem funcionando. A gente contribui um com os outros, a gente modifica a realidade do colega porque a gente é parceiro um do outro, a gente troca informação. Isso é o quê? Crescimento para todo mundo, né? Então tem, tá? Então a gente vai avançando. E assim, a gente vai caminhando assim, uns mais devagar, outros mais rápido, mas a gente está caminhando. Isso é muito importante. Para fechar esse período da manhã, eu gostaria de dar mais um exemplo. Então a gente fala de monitoramento e avaliação, falou do nosso sistema de GSUS, que é o nosso sistema de prestação de contas, mas devido a algumas dúvidas que se levantaram, eu vou retomar a questão da diretriz, objetivo, metas e indicadores. Por quê? A questão é, de que forma eu posso tratar as minhas obras e investimentos? Vou voltar ao que eu falei ontem. Você vai tratar suas obras e investimentos conforme os seus objetivos. Nós fizemos todo o diagnóstico, nós temos lá já uma previsão de investimentos em obras, equipamentos que a gente já vinha caminhando, certo? Que vão percorrer mais os 4 anos, e algumas projeções que eu tenho que fazer, porque são caminhos que eu vou percorrer. A minha gestão, porque a gente não pode esquecer que o planejamento é o todo, então também tem a parte do posicionamento do gestor. No PPA ele evidenciou muito a questão do investimento.
E ele quer que essa questão seja tratada como uma diretriz de trabalho, porque ele tem todo um esforço, ele tem um compromisso de entregar essas obras. O meu objetivo, então eu vou ter minha diretriz de investimentos, por exemplo, que nem você colocou, gestão e investimentos é a minha diretriz de trabalho, correto? Aí o que acontece? O meu objetivo, então eu já fiz todo esse processo de reflexão, eu já olhei para tudo, né? O meu objetivo nessa diretriz, um dos meus objetivos nessa diretriz é o quê? É investir na infraestrutura, estou dando um exemplo, investir na infraestrutura para garantir o acesso. Um exemplo. É investir na infraestrutura para ampliar as unidades de atendimento. Ou é ampliar as unidades de investimento, as unidades de atendimento. Eu tenho duas, eu quero ampliar para meu objetivo, né? Ou meu objetivo é melhorar a ambiência de todos os meus serviços próprios e da minha infraestrutura. Então eu estou tratando de obras e reformas. O meu objetivo também é garantir o atendimento ou comprar, pode ser até mais um objetivo, mas assim, mais direto. Eu quero adquirir os equipamentos necessários para a implantação dos serviços nos novos espaços construídos. Eu quero adquirir e manter, objetivo, infinitivo, é adquirir e manter. Então, assim, o seu objetivo. Para que eu tenha isso, para que eu chegue, para que eu cumpra, tenha esse objetivo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso concluir a obra da unidade e tal, vai depender do seu nível de, né? Ou eu preciso construir 2 unidades. Posso? Meu objetivo? Posso. O objetivo é aquilo que você quer, né? É o seu enfrentamento, certo? Eu quero adquirir pelo menos 2 equipamentos disso ao longo dos 4 anos. Aí vai depender do seu nível de conhecimento do que está acontecendo no seu território. Porém, Vanessa, o meu gestor, ele vai promover os investimentos, mas os meus enfrentamentos são outros, meus objetivos são outros. Por exemplo, o meu objetivo é qualificar e ampliar o atendimento X lá da farmácia, um exemplo. Só um objetivo, me fugiu agora que você me falou. Garantir, que a gente não garante, mas fortalecer a política de saúde farmacêutica do município é meu objetivo. Uma das minhas entregas para que isso aconteça é a reforma de lá do espaço onde tem o atendimento da farmácia. Vocês estão entendendo? Por exemplo, da vacina. O meu objetivo é o quê? É cumprir, ou vacinar, ou assegurar, combater, vai depender do que você estabelecer. Das suas metas pode ser a aquisição dos rede de frios. Ou o seu objetivo pode ser manter e adequar a rede de frios para atendimento da, né? Aí aquilo que vem abaixo da rede pode estar previsto ali. Covid também, né? Sim. Não Covid específico. Eu isso que eu ia dizer agora. Nós colocamos assim, garantir que as ações e atividades de enfrentamento das pandemias ótimo. sejam realizadas nos diversos pontos da rede da RAS, né? Objetivo. Ótimo. Hoje é Covid, assim, ninguém pensava em Covid. Isso. Lição aprendida, né? Mesmo porque eu tenho um planejamento pós-Covid. Mas existem folhas de pagamento. Qual é o pagamento? Gestão, assegurar. O seu objetivo é o quê? Qual é o seu objetivo? Promover ou assegurar? Como sai recurso, muito recurso, eu tenho que... Vai ser dentro da gestão. Uma meta sua é manutenção ou pagamento de 100% dos funcionários dentro do prazo? Ou você pode colocar como objetivo? Eu posso colocar como objetivo valorizar o servidor, né? É uma obrigação, mas ele tem custo. Mas acho que sim, seria interessante. Aí cada um... no plano encargo de salários. Isso seria algo que você poderia botar. Isso é uma coisa importante. Vocês têm que ver como vocês vão tratar.
Porque se você vai falar que é manter 100% os serviços próprios, aí você está falando que a folha de pagamento é uma ação para manter 100% os serviços próprios. Isso vai depender do seu objetivo, né? Para você estabelecer a meta, depende do que você coloca como objetivo. Porque, olha bem, eu posso ter como meta e posso ter como ação. Se meu objetivo é manter os serviços próprios, ou seguindo conforme durante os 4 anos, uma meta pode ser a folha. Nós tínhamos uma diretriz que era garantia e participação do controle social do SUS. Você manter ela? É você que tem que dizer isso para mim. Não, você só não precisa pensar. De repente eu posso trabalhar o controle dentro de uma outra política. O controle social está em tudo, vai depender do jeito que você vai tratar. Depende do que você... Como que é a sua relação com o seu conselho? Mas o do município de Figueirão não é. Ele tem que resgatar esse trabalho. Então ele vai ter um trabalho no planejamento dele voltado para o controle social em evidência. Depende do que você tem no seu cenário. E não para você copiar do vizinho, porque ele colocou controle social, você colocar também, e você não sabe nem por que você colocou. Então, e você pode até falar que na sua análise de diagnóstico, o controle social avançou muito no município devido a isso. Nós percorremos ao longo dos 4 anos anteriores essas e essas metas e continuamos mantendo. A proposição para o próximo período está apenas na dar continuidade. Você está entendendo? E dentro da gestão eu posso ter alguma coisa para assegurar o recurso da manutenção das ações do controle social. Porque posso. Você não faz? Você paga? Então você está planejando. Por que vocês perguntam para mim, posso? Né? Você que vai dizer para mim. Qual o nível? Porque você não vai fazer a priorização de problemas? Então, qual o grau? Qual o número? Qual o peso que você vai dar para essa questão? O peso dessa questão é 1. Então ela tem que entrar como um objetivo e meta no meu plano. Deve. Fortalecimento das ações do conselho, para mim, é diretriz de trabalho. O objetivo é esse. Então eu tiro o fortalecimento e coloco manter as ações, participação do conselho municipal. Isso aí é uma meta? Não é. Por que não é? Tá te dizendo da onde que você está agora? Da onde você está partindo, para onde você quer chegar? Meta, se você tiver dúvida, ensinei para vocês ontem, se eu tenho uma dúvida se aquilo é minha meta, eu tenho que perguntar, aonde isso vai me levar? Qual resultado isso traz para mim? E isso está relacionado ao alcance daquilo que eu defini como objetivo? Meta só é meta quando é quantificada e me mostra o caminho que eu estou percorrendo. Diferente de ação. Ação é a estratégia, iniciativa que eu vou usar para o alcance da meta. Tudo nasce a partir daquilo que eu entendi que é o meu objetivo. Então, como eu faria uma meta para essa ação do fortalecimento e a participação da comunidade? Ué, como é que você consegue... Outra coisa, perguntem para vocês mesmos, como que eu vou medir isso? Que indicador que eu posso usar para medir isso? E da onde eu vou tirar o dado para medir isso? E quem vai ser responsável por esse monitoramento? Se você tiver todas essas respostas, você tem a sua meta. Por exemplo, manter 100% das atividades do conselho
ao longo dos 4 anos do plano. Quando você fala que meta é manter 100%, o que está relacionado ali? Nas minhas ações. Eu vou pagar isso, eu vou pagar isso. Como é que eu vou medir? É o percentual programado e percentual executado? Eu não vejo assim. Tem que ter alguma coisa. É o número de reuniões realizadas ou o cumprimento do calendário? Como é que eu vou medir isso? Né? De que forma eu vou mensurar e medir isso? Aí é minha meta. E da onde que eu vou tirar essa informação? Quem que vai me passar? Já falei para vocês, não fica colocando como meta algo que depois vocês não têm nem por onde procurar o indicador, nem tem onde monitorar. Aí você fala assim, que nem você fala assim, eu vou ampliar em 10% tal serviço. Qual que vai ser? Da onde que você vai buscar o elemento que mostre para você? Quanto é que você fez desse serviço hoje? Qual que é a base de dados que forneceu essa informação para você? 10% equivale a chegar a tanto. Qual que é o indicador? Vai ser o número de consultas realizadas em determinado período? Esse vai ser o indicador? Quem que vai te fornecer esse número de consultas? Quem que vai monitorar? Você tem um sistema que faz esse acompanhamento? Eu tenho um sistema que faz agendamento. Eu consigo saber quantas consultas foram agendadas se eu conseguir ampliar esse serviço. Um exemplo. Então você vai colocar o que são indicadores, é o número de consultas realizadas em determinado período. Aí a fonte, sistema tal. Começa a colocar as informações onde tem que estar para depois a gente conseguir monitorar. Porque se você saiu, por exemplo, você saiu para viajar, foi passear lá em Dubai, amou a cidade e resolveu que você não vai voltar mais. O seu colega vai ficar lá desesperado no setor para tentar entender da onde que você vai tirar o resultado daquele indicador. Então, assim, seja claro nas suas metas e seja claro nos seus indicadores. Cite, inclusive, da onde que a gente vai tirar, quem que vai ser responsável por esse monitoramento. Faça o painel de bordo, nem que seja para você ter esse controle. Responsável pela meta, tal, indicador, periodicidade, tal, tirada do sistema, tal. Né, Paulo? Não deixa o coitado que vai ficar no seu lugar quando você estiver de férias desesperado. Faça. Eu tenho certeza, assim, que esse momento aqui, pelo menos para mim, tem me ajudado a entender muito bem que a gente estava fazendo frente de trás para frente. Né? Então, quando a gente fica assim preocupado, ai meu Deus, que vai ser a meta, a gente visualizou muito bem o diagnóstico antigamente. A gente fez, não fez. Porque assim, para que eu chegue lá, eu tenho que ter o meu problema muito bem definido. Né? Qual é o problema? E aí eu tenho que conversar assim, não, agora a gente volta com uma outra ideia, com um outro olhar, que a gente vai rever aquilo que a gente já investiu, e aí a gente vai conseguir fazer esses links. Esse aqui é o meu problema, mas eu preciso. Essas são as minhas metas, porque através dessas metas eu atendo esse objetivo. O que eu faço hoje? Qual que é o gargalo hoje? Se eu não entender isso daí, você não consegue programar o que. E vai pegando pelos seus fazeres mesmo. O que eu faço de saúde bucal? O que eu faço de saúde da mulher? O que eu faço de saúde do homem? O que eu faço no âmbito das redes? O que eu faço? Pega aqueles roteirinhos, fala, dá uma olhada, fala, isso aqui eu não olhei, vamos olhar, né? O que eu faço das vigilâncias? O que eu faço do hospital? Qual que é o papel do hospital na minha política de saúde? Até onde eu vou no hospital? Até onde o hospital não vai? O hospital é da minha gestão, não é da minha gestão? O que eu tenho pactuado? O que eu tenho contratado? Né? O que eu tenho que manter? Aonde eu paro? Aonde eu continuo? O que eu entreguei? O que eu não entreguei? Eu vou continuar colocando a caminhada todo ano de novo, e povo tudo engordando e ficando problema de obesidade, diabetes, colesterol e minhas comorbidades aumentando? Ou eu vou mudar a estratégia da minha caminhada porque eu não estou resolvendo nada? Então, a caminhada é minha meta? Não. O que é que eu caminho? Para resolver isso. Então, a minha meta está relacionada àquilo que eu quero controlar, àquilo que eu quero combater, àquilo que eu quero enfrentar, àquilo que eu quero resolver. A minha meta está ligada às minhas entregas. Então, eu preciso entender aquilo que é prioridade de enfrentamento para os próximos 4 anos e que eu vou entregar. Se eu enfrentar esse problema, com que objetivo eu estou enfrentando esse problema? Para melhorar isso.
Com que objetivo eu estou enfrentando esse problema? Para resolver isso. Com que objetivo eu estou enfrentando? É para entender isso. E vai esmiuçando, detalhando. Certo? Como? Aí, pode falar. Então você não vai nem propor, você vai dizer que é um problema que vai ficar lá para você enfrentar e você vai brigar por ele como? Na sua pactuação. Porque você vai ter que tratar desses serviços fora do limite do seu território. Como que essas pessoas estão sendo atendidas hoje? Então, você tem que relatar isso, né, Paulo? Como é que essas pessoas estão? Por que elas estão na fila? O que está acontecendo? Aonde que está falhando? O que precisa ser revisto? Né? Para você poder dar... Inclusive, uma meta minha do plano, nessa questão, poderia ser reduzir a fila de espera em alguma... Se eu tiver o dado. Quantas pessoas eu tenho cadastradas hoje para esse atendimento? Tantas. Para ser uma meta do plano, eu preciso dizer o que eu quero fazer, o que eu vou enfrentar. Eu preciso reduzir essa fila em tanto, de chegar de tanto para tanto. Seria o ideal para mim em 4 anos. Né? Seria o ideal. Você vai falar que você vai zerar? Você não vai zerar. Você vai trabalhar com uma perspectiva... E o que eu tenho que fazer para reduzir essas filas? Eu vou ter que rever minhas pactuações, eu vou ter que buscar isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que rediscutir minha política, eu vou ter que fazer todo um trabalho. Aí eu entendo que é isso. Você está entendendo? Mas já não vai, vou reforçar, só para fechar. Por favor, não vão colocar como meta algo que vocês nem vão percorrer. Aí é mais 4 anos a gente debatendo que você tem que fazer a revisão do seu plano, porque você não está cumprindo meta, porque você está colocando a meta do vizinho no seu né? Que é o que a gente falou. Tem municípios nossos que estavam falando da UPA na orla marítima. E eu passei 2 anos procurando aonde que era o município que tinha praia no estado do Mato Grosso do Sul, porque eu estava indignada, porque eu queria ir para a praia. Orla marítima, Não, né? Porque atende as pessoas que moram, tem até o perfil da população que o serviço atende no plano, né? E eu não sabia. Você sabia? Centro-Oeste. Né? Então, assim. Então, e eu falando, gente, eu quero mudar da capital para esse município. Então, as capacitações iam ser todas lá. Não é? Que triste quando vocês têm as coisas escondidinhas no município de vocês e não contam para nós. Muito triste. Ou quando vocês estão fazendo lá uma meta, um objetivo para uma coisa que vocês nem têm no município. Eu fico pensando que vocês estão escondendo da gente. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Podemos trabalhar? Todos com o coração em paz? Que bom, eu fico tão feliz quando eu ouço isso. Super tranquilo, né? Então a gente finaliza, né? Eu agradeço imensamente assim, a disposição de vocês estar conosco. Eu sei que todos nós estamos cheios de coisas para fazer. Espero ter correspondido à expectativa de vocês, né? E qualquer coisa a gente está à disposição, principalmente o Paulo Vitor, que é um menino jovem, né? Sempre pronto para uma discussão saudável.
Ficou então o registro, vamos registrar, ficou uma demanda para o Paulo Vitor, né, levar para o Ministério de promover uma capacitação para os financeiros. Por quê? Para que os prefeitos se entendam com os seus secretários de saúde na responsabilização da prestação de contas da saúde. Está registrado, certo? E o Paulo Vitor é o que vai cumprir essa meta. Certo? Então, muito obrigada. Que Deus nos abençoe, né? E que a gente aí faça um bom trabalho. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer.